Olá, eu sou a Babione e sejam bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vou fazer comentando sobre o novo filme de zombies, Zombies 4, A Era dos Vampiros. Mas antes de começar, quero deixar o seu like, se inscrever no canal, mandar o canal pra todo mundo, ativar o sininho de notificação e deixar de vídeos e de séries e filmes pra fazer comentando aqui no canal. E me sigam lá no meu Instagram, que o link dele vai estar aqui na descrição desse vídeo. E antes de eu começar falando do comentando, eu vou dar dois avisos aqui. Que, no caso, gente, pra quem não assistiu esse filme ainda e não quer tomar spoiler, não assista não assista esse vídeo, assiste o filme primeiro e depois assiste esse vídeo, porque nesse vídeo eu vou fazer spoiler do filme inteiro. Então, pra quem não quer tomar nenhum spoiler, assiste o filme primeiro e depois assiste esse vídeo. E, no caso, o segundo aviso meu é que na terça-feira vai sair um outro vídeo sobre zombies aqui, porque por conta daquele final, eu tenho certeza que vai ter no quinto filme. Eu, no caso, eu vou falar da cena final aqui, mas eu tenho certeza que vai ter um quinto filme, e eu já tenho certeza até das criaturas que podem aparecer no quinto filme. Então, na terça-feira vai ser um vídeo sobre coisas que eu acho que podem acontecer no quinto filme, porque eu tenho muita coisa pra falar, então pra esse vídeo não ficar muito grande, eu vou fazer um vídeo separado só falando isso. Aqui eu só vou falar sobre o filme e sobre algumas músicas que eu não consegui falar tanto no ranqueando pra não dar spoiler, porque eu deixei pra falar no comentando por causa dos spoilers. E eu amei, agora falando do filme, eu amei esse filme, já eu acho que, eu tô na dúvida se é esse ou o quinto filme, o primeiro filme que é o meu favorito. Eu acho que, como eu reassisti os dois primeiros filmes antes de assistir o quarto, porque eu não consegui assistir o terceiro a tempo, eu acho que hoje em dia o meu favorito é o primeiro, e o quarto filme virou o segundo favorito. Eu amei esse filme e, inclusive, eu espero muito que tenha um quinto filme. Porque até agora, até o momento que eu tô gravando esse vídeo, não foi confirmado nada de que teremos um quinto filme. Mas se tiver, eu vou amar. Porque eu amei o quarto filme. E o quarto filme começa como os outros três, com uma animação contando um pouco sobre a cidade de Seabrook e como os monstros foram criados em Seabrook, que foi através daquela pedra da lua que caiu na cidade de Seabrook, que criou ali os zumbis, os lobisomens e os aliens, que aparecem no primeiro, segundo e terceiro filme. E também conta ali pra gente que agora alguns personagens estão estudando na Mountain College, que é uma faculdade. E no caso desse filme, quem está estudando nessa faculdade são a Eliza, a Willa, o Zed e a Atsu. E ali na faculdade eles descobrem uma lenda sobre, conhecendo outras pessoas, eles descobrem lendas sobre outros tipos de monstro. E é aí que começa a contar a origem dos The Walkers, que são, o nome deles é Vagantes da Luz em português, mas eu vou falar em inglês porque eu decoro em inglês e às vezes eu esqueço em português, então eu vou falar The Walkers mesmo. E dos vampiros, que no caso, eles, em algum lugar, que agora eu não vou lembrar o nome do lugar, caiu outra pedra da lua que criou tanto os The Walkers quanto os vampiros. E não só eles, mas criou também um tipo de uma árvore que dava fruta de sangue, que é a fruta pelo qual os dois grupos são alimentados. Eles se alimentam com essa fruta, e que antes eles viviam em harmonia, só que por conta dessa fruta, cada um achava que o pomar que tinha essas frutas eram deles, e acaba que esses dois grupos acabam brigando por causa disso, e cada um se tranca na sua cidade, né? No caso, os The Walkers vivem em Sunnyside, e os vampiros em Shadowside. Então, conta aí que é por causa dessa fruta que os dois grupos entram em guerra. E, no caso, depois disso, a gente vai para os protagonistas do filme, que são o Zed e a Addison, e onde ali eles explicam que eles querem ser os capitães, no caso do Zed de futebol americano e da Addison de líder de torcida, e eles querem, pra conseguirem melhorar nisso, porque até agora eles não conseguiram isso na faculdade, eles vão passar o verão em nos melhores acampamentos de futebol americano e de líder de torcida, tanto que eles falam que vai ser difícil isso, porque eles vão passar o verão separados e também separados da família e dos amigos deles. E é nessa hora que toca a música Legends in the Making, eu errei o nome da música, que é a primeira música do filme, e nessa música, inclusive, aparece a Eliza e a Willa. E quando essa música termina, o Zed leva a Willa, a Eliza e a Addison dentro ali, porque ele dá carona pra cada uma ir pro seu acampamento de verão. E acaba que ali no carro, a Willa e a Eliza percebem que o Zed e a Addison estão tão focados nisso de serem os capitães do time de futebol americano e de líder de torcida, que eles estão esquecendo de passar o tempo com a família e com os amigos, e o tempo entre eles mesmo, porque afinal os dois são um casal. E elas até comentam isso com eles, só que na hora que elas estão falando isso, acontece tipo uma pulsação que afeta o relógio do Zed, que é o relógio que ele usa pra impedir ele de virar totalmente zumbi, vamos dizer assim.
Ele é alguma coisa assim, que era aquele relógio. E no caso, e é por causa disso que rola aquele acidente que aparece no trailer. E quando rola esse acidente, eles resolvem se separar. Pra que então cada um vai pra um lado. Acho que só a Eliza e a Willa que vão juntas pra um lado. Mas o Zed e a Addison vai cada um pra um lado pra poder pedir ajuda. Enquanto isso tudo acontece, a gente vai pra cidade de Sunnyside e conhece ali uma das novas personagens, que é a Nova. Que ali ela começa o filme treinando os The Walkers, porque tanto os The Walkers quanto os vampiros vão ter que ir pro pomar ali deles, pro pomar deles, né? Onde tem as frutas de sangue, porque cada um dos dois grupos tinha sua própria árvore de fruta de sangue. Só que as árvores dos dois grupos estão morrendo, os frutos também. Então, pra poder se alimentar e não morrer de fome, eles vão até o pomar pra poder pegar as frutas. E nesse momento que a Nova aparece pela primeira vez, ela tá treinando os The Walker pra caso eles tenham que lutar contra os vampiros. Porque eles sabem que os vampiros também estão passando por isso de estarem ficando sem fruta de sangue. E que eles também vão pro pomar. Inclusive, nessa hora, a Nova acaba tendo uma visão com um menino. Que, no caso, ela não sabe quem é esse menino. Mas esse menino é o Victor, que é um dos vampiros novos desse filme. Tanto que nessa hora o pai dela até chega ali e fala com ela. Porque ele quer que a Nova seja a líder dos The Walkers ali pra ir pro pomar, né? Não de um dos grupos, né? Dos The Walkers pra ir até o pomar. E também fala pra ela que, tanto que a Nova nessa hora fala pra ele que quando que essa guerra entre os dois grupos vai acabar. E o pai dela até fala que se depender dele, até enquanto ele for líder, essa guerra não vai acabar. E que quando a Nova for a líder, ele quer que ela siga os passos dele. Então ele quer que ela seja uma líder igual a ele. Coisa que a Nova não quer. Inclusive, nesse momento que eles estão conversando, que aparece um personagem que eu tinha falado no meu vídeo de teoria, que ele me passava a vibe do Bucky. Mas no caso, não é que ele tenha a vibe do Bucky. Ele é uma cópia vampiro do Bucky, praticamente, que é o Ray. Inclusive, esse personagem, eu gostei bastante dele, mas eu passei raiva com ele do começo do filme até o final, igual eu passava com o Bucky no primeiro filme. Inclusive, esse filme de Zombie Squad faz muita referência ao primeiro filme em vários momentos. Ele tem muita vibe também do primeiro filme. Porque, querendo ou não, é o primeiro filme de algumas personagens aqui, porque nesse filme os Zed e a Addison não são tão o foco do filme, mas no final do vídeo eu falo mais sobre isso. Então, como eu falei, os The Walkers Vampiro vão pra ir pro mar. Inclusive, depois que a gente vê essa cena da Nova, a gente vai pra Shadowside e conhece ali os vampiros. Inclusive, que no caso, os principais que a gente conhece são o Victor, a Nova, a Vera, que é a melhor amiga dele, e o Vargas, que é o melhor amigo dele. Eu acho que é o melhor amigo dele, pelo menos. E no caso, nessa hora ele que se conhece, que a gente vê esses personagens, eles estão também se preparando pra ir pro pomar. E, no caso, o Victor no início ele não aparece porque tá todo mundo procurando ele. Todo mundo não, né? Mas pelo menos a líder dos vampiros tá procurando por ele. Que no caso, a líder dos vampiros, eu achava que era a mãe do Victor, mas é a tia dele. E o Victor chega ali usando os poderes dele, causando uma confusão ali. E no caso ali, até a Vera briga com o Victor. E o Victor revela ali nessa cena que, diferente da Nova, que quer ser a líder dos The Walkers, ele não quer ser o líder dos vampiros, né? Porque na verdade ele não quer ficar em Shadowside. Ele quer sair ele quer sair de Shadowside. Porque ele quer conhecer o mundo. Então ele não quer ser o líder dos vampiros. E nisso, os dois grupos vão pra ir pro pomar. E no caminho, quando eles vão, eles cruzam com os The Walkers cruzam com o Zed e os vampiros com a Addison. Porque tanto o Zed quanto a Addison atravessam tipo portais que faz eles irem pra essas cidades. E no caso, nessa hora, tanto os The Walkers quanto os vampiros acham que o Zed. Os The Walkers acham que o Zed é um vampiro. E os vampiros acham que a Addison é uma The Walker, mas eles acabam falando que eles não são. E tanto o Victor quanto a Nova convencem seus líderes, né, que no caso é o pai da Nova, é o líder dos The Walkers, e a tia do Victor é a líder dos vampiros, a deixarem o Zed e a Addison participarem da colheita e ajudarem os dois grupos. Pra, no caso do Zed, ele quase é morto pelos The Walkers, e a Addison quase vai parar no calabouço dos vampiros. E no caso eles convencem, e nessa hora, no caso dos vampiros, que a gente descobre que o Victor também tinha visões com a Nova, porque sem querer ele acaba deixando. Sem querer não, eu acho que a Vera bate nele sem querer não, de propósito. E ele deixa cair um caderno que tinha um desenho da Nova que ele tinha feito. E tanto que a Addison que vê esse desenho, e ela pergunta pro Victor quem que era aquela menina. E o Victor fala que ele não sabe que aquela menina só aparece nos sonhos dele. Então, e é nesse momento, né, depois dessa cena, que acontece a música The Place to Be, que é onde a Nova apresenta pros Zed os The Walkers, e o Victor apresenta os vampiros pra Addison. E após essa cena de The Place to Be, os dois grupos saem da cidade pra ir pro pomar, porque o pomar não era na cidade deles, né? Era próximo ali, se eu não me engano. E quando os vampiros estão saindo da cidade, eles veem que os The Walkers estão indo pro pomar e saem correndo pra ir lá. Só que quando eles chegam na frente do pomar, tem tipo, não sei se é uma porta, acho que é tipo um portão, que tá trancado por 3 chaves. E pra abrir precisam de 3 chaves. Inclusive é nesse momento que o
o Zed e a Addison se reencontram e que o Victor e a Nova se veem pela primeira vez na vida real, né? Porque até então eles só tinham se visto nas visões deles. Eles nunca tinham se visto na vida real. Tanto que é assim que eles percebem que as pessoas que eles estão vendo nas visões eram reais, né? No caso, o Victor descobre que a Nova é real e a Nova descobre que o Victor é real. E nessa hora os vampiros começam meio que a brigar. E a Addison, pra acabar com aquela guerra, com aquela briga entre os dois grupos, ela resolve convencer os líderes de cada grupo a escolherem uma pessoa para ser o líder deles. E a Willa, da ideia deles levarem os dois grupos para um acampamento que tinha ali perto. E a Addison convence os dois grupos. Sim, ela vai. Eles dois, né? A Addison e o Zed, junto com a Eliza e a Willa, vão ajudar os dois grupos a acharem as 3 chaves. E quando abrirem o portão ali, eles dividiriam as frutas entre os dois grupos. E o pai da Nova aceita, a tia do Victor também, e colocam a Nova e o Victor como os líderes de cada grupo. Só que no caso, o pai da Nova, ele finge que aceita, porque depois que todo mundo tá indo pro acampamento, o pai da Nova fala com a Nova e o Rachel nesse momento também, inclusive, como é que ele fala mesmo? Que assim que o portão estivesse aberto, que era pra Nova e os The Walkers pegarem todas as frutas pros The Walkers e não darem nada pros vampiros. Coisa que a Nova, ela aceita, mas ela aceita mais pra agradar o pai dela do que pra... Porque ela quer, porque ela não quer, ela quer dividir com os vampiros. Ela pensa diferente do pai dela, né, no caso. E aí eles vão pra esse acampamento e lá eles descobrem que o acampamento era tanto dos The Walkers quanto dos vampiros, porque cada cabana tinha um símbolo dos dois grupos, né? Uma cabana tinha o símbolo dos vampiros e a outra dos The Walkers. Tanto que nesse momento até tem uma briga entre o Ray e a Vera, e eu não lembro se o Guardas participa dessa briga, mas eu acho que sim. E o Zed até impede essa briga entre os 3 ali. E aí cada um vai pra sua cabana, né? Porque a Nova acha dos The Walkers e o Victor dos vampiros. Só que a cabana onde a Nova tá, tem tipo uma sacada que tá de frente pra janela do quarto do Victor, onde ele tá. Que é nessa hora que toca a música Dream Country Intro, que é o dueto deles dois, só que é bem no início. Porque nessa cena eles estão falando, né, eles estão pensando, tipo, que a pessoa que eles estavam tendo visões é real, e que eles se viram pela primeira vez. E toda essa cena de Dream Country me lembrou muito Romeu e Julieta, porque, se eu não me engano, tem uma cena de Romeu e Julieta, que a Julieta tá numa sacada e o Romeu fica vendo ela. Eu lembro que tinha uma coisa assim, em Romeu e Julieta. E aqui é a mesma coisa, só que nessa hora tá tocando a música do Encanto, eles dois cantando. E no caso, no dia seguinte, eles resolvem procurar a primeira chave, onde pra dica da primeira chave tá escrito recolher. E aí nesse momento que toca a música, na verdade antes desse momento, deles seguirem as dicas, antes, né, do dia seguinte, a Addison e o Zed estão conversando ali numa fogueira. Tanto que nesse momento eles revelam o que aconteceu com alguns personagens dos 3 primeiros filmes, que no caso, a Brie e o Bonzo, que são a melhor amiga da Addison, e o melhor amigo do Zed, estão em empregos de verão. A Winter, que é uma das lobas, ela tá dando aula de meditação, se eu não me engano, e que o primo da Addison voltou do espaço, porque no final do terceiro filme, o Bucky vai parar no espaço. Inclusive, eu queria muito uma explicação do porquê que ele vai parar no espaço, porque ele não era, assim, não foi confirmado que ele é um alien, né, porque só os aliens podiam usar a nave lá e ele acaba usando. E que no caso do Bucky ele tinha ido pro espaço e agora ele voltou. E nessa hora, inclusive, a Willa e a Eliza chegam ali e falam pro Zed e pra Addison de novo que eles acham que eles estão focando muito nisso de virar capitães dos times e não esquecer de passar o tempo juntos e com as pessoas que eles amam. E a Addison e o Zed vão conversar ali, porque eles desconversam, vão conversar ali junto, saindo dali pra conversar, e a Addison até pergunta se ele não acha que as duas têm razão. Mas bem nessa hora acontece outra posição que afeta não só o Zed, mas a Addison, a Eliza e a Willa também. E a Willa não, a Eliza, mexendo no computador dela, ela descobre que essa pulsação tá mais forte e que o Zed foi afetado primeiro porque os relógios dele... Esse relógio, acho que é o relógio deles, tem um nome. O relógio dele é mais sensível do que o dela, por isso que ele foi afetado primeiro. E nessa hora, inclusive, ela descobre que a pulsação tá tão forte e tão frequente que pode afetar não só os 3, mas também os moradores de Seabrook. Então, a Eliza ela passa o filme inteiro tentando descobrir de onde vem essa pulsação pra tentar resolver isso, pra não afetar todo mundo não só eles 3, mas as pessoas de Seabrook. E, no caso, agora indo pro dia seguinte, os vampiros e os The Walkers se juntam ali pra tentar... No caso, a Addison, Zed e a Linda na fogueira, antes da Eliza e da Willa entrar, eles conversam falando que o Victor e a Nova lembram muito os dois no início, lá no começo do primeiro filme. Realmente, toda a história, a relação do Victor e da Nova me lembrou muito a relação do Zed e da Addison lá do primeiro filme. Essa foi uma das coisas que me lembrou muito do primeiro filme também. E, no caso, eles falam isso, né, dos dois, e falam que se eles dois se juntassem, mostraria pros The Walkers, pro vampiro, que eles dois podem trabalhar juntos. Tanto que os dois conversam no dia seguinte com a Nova e com o Victor,
né? No caso, acho que a Addison conversa com a Nova e o Zed com o Victor pra convencer os dois a trabalharem juntos. Pra mostrar pros dois grupos que eles podem trabalhar juntos. E no caso, os dois concordam. E aí que vem a música do Mestre Vicious, que eles estão procurando. Eles estão recolhendo as coisas ali, porque a dica era recolher, né, da primeira chave. E acaba que, durante essa música, que a Nova e o Victor se conversam pela primeira vez e que eles revelam que tem visões um com o outro. E nessa hora, inclusive, tem a cena onde o Victor vai encostar na Nova e a Nova derrubar ele, que faz muita referência ao primeiro filme, né? Que a Addison, quando descobre que o Zed é um zumbi, ela dá um soco nele. Inclusive, nessa cena, o Zed até fala que, quando ele vê o Victor caindo, né, porque a Nova derrubou ele fala, esse aí sou eu, que é literalmente igualzinho, bem parecido. E nessa hora, quando eles recolhem tipo uns metal que tem ali, os The Walkers acabam queimando aqueles ferros, e surge na parede o símbolo dos The Walkers, que a Nova, surge meio que um contorno ali, e a Nova arruma com os ferros que tinha na parede, e nisso surge a primeira pedra. É uma pedra com a primeira chave, que eles colocam na porta. E a próxima dica era meio que o símbolo dos vampiros. Tanto que nem a Nova nem o Victor entendem aquela dica. E quando eles voltam para o acampamento, meio que dá a entender que os vampiros e os The Walkers estão se dando um pouco melhor. Porque tem até uma cena do Ray conversando com o Morgan. Inclusive, eu me surpreendi quando eu assisti essa cena, porque eu imaginava qualquer pessoa falando com os vampiros, menos o Ray. Porque ele, assim como o Buck, como o Buck tinha muito preconceito com os zumbis, ele tem muito preconceito com os vampiros. E nessa hora, inclusive, né, a Willa manda todo mundo ir dormir. E nessa hora tem uma cena que eu me matei de rir até, que o Victor, do nada, fala boa noite pros The Walkers, e todo mundo olha pra ele, incluindo a Eliza e a Willa, e a Nova faz o mesmo com os vampiros. Ela dá boa noite pra eles. E durante esse momento inteiro, a Addison e o Zed só estão sentados ali olhando tudo, super felizes que eles estão conseguindo juntar os dois grupos. E no caso, ali durante a noite, a Nova acaba saindo da cabana dela pra ver a noite. Acho que ele meio pra ver a noite. E o Victor aparece ali perto dela, tanto que a Nova quase bate nele de novo. E nessa hora o Victor conversa ali com ela e fala que ele tem uma coisa pra mostrar pra ela e leva ela pra uma espécie de caverna, que eu falei isso no meu vídeo de sexta, que eu tinha uma teoria com essa caverna, e eu quase acertei a teoria, inclusive. E no caso ele leva. E no caso dessa cena deles conversando ali no acampamento, antes deles ir pra essa caverna, o Ray tá vendo tudo e não tá muito feliz com a Nova fazendo amizade com os vampiros. Com um vampiro, né? E no caso eu até tive a impressão de que o Ray gostava da Nova. Eu não tenho certeza se ele gosta mesmo da Nova, mas eu tive essa impressão. Então eles vão pra essa caverna, onde ali a Nova e o Victor veem que tem símbolos dos The Walkers e dos vampiros juntos. E é ali que eles acreditam que os vampiros e os The Walkers vinham naquele lugar juntos. O que eles dois estranham, porque os dois grupos se odeiam. Desde sempre, né? De acordo com a Nova, é desde sempre. E no caso, o Victor até fala pra ela que, diferente dos dois grupos, eles dois não se odeiam. E nesse momento até o Victor revela pra Nova que ele não quer ser o líder dos The Walkers porque ele quer conhecer o mundo. E a Nova também revela que... Porque o Victor acredita que o pai dela confia muito nela, né? Pra ser e que ele acredita que ela vai ser uma ótima líder, né? O pai dela acredita que ela vai ser uma ótima líder. Só que não é bem isso, né? Aí a Nova revela isso pra ele, que não é bem isso, que o pai dela... Ele quer que ou a Nova, quando virar líder, seja faça do jeito dele, ou ela não vira líder. E é nesse momento que toca a música Dream Come True, que já é minha música favorita. E como eu falei, tem uma cena nessa música que me incomodou um pouco. Porque durante o número musical, que começa na caverna, e depois eles vão pro lado de fora. E no lado de fora, o Victor usa os poderes dele pra fazer os dois voarem. Essa cena deles dois voando me incomodou um pouquinho, mas é só essa cena que me incomodou, eu acho que, desse número, porque eu amei essa música e eu amei o número dessa música. E quando eles voltam, né, depois dessa música, que eles estão descendo as escadas, o Victor vê que tem tipo na parede, as fases da lua, só que tá fora da ordem. E o Victor também vê no chão ali. Na verdade, é a Nova que vê as fases da lua e o Victor fala que tá fora da ordem. E o Victor vê no chão que tem tipo um arco-íris que tá fora da ordem. Então o Victor vai arrumar a ordem das fases da lua e a Nova vai arrumar esse arco-íris na ordem certa, porque as cores estavam trocadas. E nessa hora que eles arrumam, surge ali a segunda chave. Que no dia seguinte, porque isso tudo aconteceu de noite, né? No dia seguinte eles reúnem tanto os The Walkers quanto os vampiros, e a Eliza, o Zed e a Addison, e a Willow, pra mostrar que eles conseguiram a segunda chave. E quando eles colocam a segunda chave, surge a terceira fechadura ali, com uma dica que nem eles dois entendem, um símbolo ali que eles não entendem, e nisso acontece tipo um terremoto, alguma coisa assim, que surge ali da terra uma bola, onde tem embaixo tipo uma risca, onde eles tinham que empurrar a bola pra um desses dois, onde de um lado tinha o símbolo dos vampiros e o outro dos The Walkers, e os dois grupos começam a brigar de novo, falando, porque nesse negócio também tá escrito que só um poderia existir, ou só um poderia sobreviver, alguma coisa assim que tá escrito.
E aí os vampiros começam a empurrar a bola pro lado do símbolo deles, e os The Walker fazem o mesmo com o símbolo deles. Tanto que a Nova e o Victor, quando vêem os dois grupos fazendo isso, eles não querem fazer isso, mas eles acabam indo cada um pro seu grupo, né, pra fazer isso. E a Addison começa a brigar com eles ali, falando pra eles pararem, mas eles não param, até que vem outra pulsação que afeta de novo o Zed, onde o Zed é o que fica pior ali entre os três. E aí que fazem os dois grupos pararem, né, de brigarem, e eles voltam pro acampamento, e a Willa tá... A Winter nem aparece nesse filme. A Eliza tá tentando descobrir de onde vem essa pulsação. Então o Zed manda a Addison sair pra ver como que tá os dois grupos, né, que é os campistas que ele fala, né. E a Eliza descobre o lugar de onde possivelmente tá vindo essa pulsação, e o Zed, junto com ela e a Willa, vão até lá, deixando a Addison com eles. E é nessa hora que toca a música Carol's End, que é o solo do Zed. Tanto que nessa hora eles descobrem que a pulsação tá vindo tipo de um buraco. E nessa hora o Zed ele desce nesse buraco sozinho. Porque ele é o único, como ele é o que tá mais doente, assim, porque acaba que eu esqueci de falar, que essa pulsação, como ela tá afetando não só o relógio do Zed e da Eliza, mas também o colar dela, da Willa. O colar da Willa. Se continuasse essas pulsações, os monstros virariam monstros praticamente, né? No caso, o Zed deixaria de ser do jeito que ele é pra virar literalmente um zumbi o tempo todo. Usar com os poderes dele zumbi o tempo todo. E no caso, quando ele desce ali, acaba que ele cai e a Willa e a Eliza também. Isso tudo durante o número de querosene, que eu tô falando. E eles descobrem que tem tipo uma torre em cima de raízes da árvore de fruta de sangue. Esqueci o nome da fruta. Da fruta de sangue, então eles resolvem tirar. Tanto que o Zed ele não poderia estar usando tanto o relógio dele, né, pra se transformar em vampiro, não. Em zumbi. Mas ele usa porque aí ele fica mais forte pra poder empurrar. Tanto que nessa hora a Eliza também usa o relógio dela pra virar uma zumbi pra poder ajudar o Zed. A Willa também usa o colar dela pra virar uma lobisomem pra ajudar. E nisso chegam os outros, né? A Addison vê, né, que aconteceu alguma coisa ali com o Zed nesse momento. E ela vai junto com os The Walkers e o vampiro e todo mundo sai junto pra poder tirar ali de cima essa torre de cima da planta de sangue. E nisso, quando eles terminam isso, o Victor e a Nova percebem que não é que um dos grupos tem que sobreviver pra poder... Vai sobreviver pra poder empurrar, que tinha que empurrar pra um dos grupos na pedra. E sim, os dois grupos tinham que virar um único grupo. E nisso, inclusive, acontece uma briga entre os vampiros e os The Walker. Meio que por causa do Ray e por causa da Vera. Porque os dois são os que mais se odeiam ali no caso. Porque eles, como eu falei, o Ray é total o Buck e a Vera me passou a vibe da Eliza. Total durante o filme inteiro. E a Addison vendo isso, ela faz um discurso lá convencendo os dois grupos a trabalhar junto. E no dia seguinte, quando eles vão lá pra pedra, acho que é o Vargas que vê que tem outro, que eu falei, tinha um de cada lado, mas tem mais um, além desses dois com o símbolo dos vampiros dela, com os dois símbolos, aí eles empurram a pedra pra aquele símbolo. Inclusive, antes dessa cena toda que eu falei, eu lembrei agora que quando eles estão saindo do lugar onde tava o Zed, o Ray vai conversar, chama a Nova pra conversar e briga com ela ali porque ela tá fazendo amizade com um vampiro, que não sei o que. E também fala pra ela que se ela ainda vai continuar com a ideia deles de quando abrir o portão ali, pegar todas as frutas pros The Walkers. Nunca nem quer continuar. Ele fala que ela tem que fazer isso porque é uma coisa que o pai dela queria e que os The Walkers queriam, praticamente. Mas pro pai dela que ela fala isso. E o que eles não sabem é que a Vera tava escondida e acaba escutando tudo isso. Agora, isso acontece antes dessa questão do Vargas ver no símbolo dos The Walkers e do vampiro. E no caso, quando eles empurram a pedra pro símbolo dos dois grupos, o portão se abre e eles vão ali pro mar, só que nessa hora chega o pai da Nova e a tia do Victor, meio brigando com os dois, por causa que o Ray e a Vera falam pros dois sobre essa amizade do Victor e da Nova, e no caso a Vera fala pra líder dos vampiros sobre essa questão dos The Walkers querer tirar todas as frutas só pra eles. Inclusive, essa foi uma teoria que eu acertei, porque eu falei isso no final do vídeo, que eu achava que eram os dois que iam falar. Isso aí eu acertei. Isso acho que foi uma das únicas coisas que eu acertei também. Inclusive. E no caso, o pai da Nova decide acabar com esse acampamento. E acaba que ele e a tia do Victor acabam brigando. E por causa, usando seus poderes. E nessa briga eles acabam usando os poderes. E queimando metade da floresta. Assim, como já tinha poucas frutas de sangue, aqui ficou menos frutas ainda para os dois grupos. E no caso, depois disso, eles decidem cada um voltar para sua cidade. Porque eles iam começar uma guerra por causa dessa fruta. Inclusive, nessa hora aí, depois que a Nova briga com o pai dela, porque o pai dela fala que ela não vai ser uma boa líder pros The Walkers, só porque ela se juntou com um vampiro. Ela briga com o Ray porque meio que por culpa do Ray que isso acontece. E meio que ela, não é nem que briga, meio que o Victor não quer nem falar com ela, porque ele acredita que, na verdade, acho que ele briga com a Nova, achando que a Nova tava todo esse tempo trabalhando pro pai dela e deixando pra ela pegar todas as frutas e deixar os vampiros com fome. E no caso, depois o Victor, inclusive, até briga com a
com a Vera também. Porque meio que isso também foi culpa da Vera. Na verdade, não foi nem culpa dos dois, foi mais culpa do pai da Nova e da tia do Victor do que dos dois. Mas os dois também tem um pouco de culpa porque contaram, né? E no caso, nessa hora que a Nova briga com todo mundo, toca o solo dela, onde na música, inclusive na letra dela, ela fala muito sobre ser a filha perfeita, que é fazer tudo que o pai dela quer, ou seguir o coração dela, né? Ela fala muito disso na letra da música. E todo esse número, como eu já falei no meu vídeo de Ranqueando, me lembrou Stand muito nessa hora. E eu amei essa música, inclusive. E depois disso, né, como eu falei, os vampiros e os óculos, cada um vai voltar pra sua cidade. E, no caso, antes do solo da Nova, aconteceu outra possessão que deixou o Zed muito pior do que ele já tava. Né, porque, por causa dessas possessões, o Zed tava se transformando cada vez mais num zumbi. A Eliza e a Willa também, mas o Zed era o que tava pior, porque o relógio dele era o mais sensível. Tanto que eles vão ali voltam ali pra cabana deles. E depois do solo da Nova, a Nova e o Victor vão até lá pra ver o Zed. Que o Zed tava querendo ir pra ver os campistas. E fala pra eles que não... e o Victor e a Nova falam pra ele ficar ali. E nessa hora que o Victor e a Nova percebem que pra salvar a fruta de sangue, eles tinham... Porque naquela torre... Tem uma cena antes disso, acho que eles estão naquela lugar acho que nessa hora, na verdade, eles estão naquela torre. Se eu não me engano, acho que não é nem na cabana, acho que eles estão naquela torre. Onde tá aquela torre, eles veem que tem um lugar pra colocar a pedra da luz, que é a pedra da lua dos vampiros, dos The Walkers, e a pedra negra, que é a pedra da lua dos vampiros. E aí, cada um tem um, e dá pra pôr naquela torre. E aí eles percebem que eles têm que pegar essas pedras, mas eles desistem disso, porque eles acham que é uma missão impossível fazer isso. E acaba que nessa hora toca a música Possible, onde o Zed e a Addison, no início, né, porque eles cantam só no início dessa música, convencem o Victor e a Nova a continuar com esse plano pra tentar fazer isso, porque isso ia ajudar os dois e acabar acabando com essa guerra, e ajudando todo mundo, né? E acaba que durante essa música o Victor e a Nova convencem os The Walkers que ainda estavam no acampamento e os vampiros, né, que estavam no acampamento, a se juntarem pra ajudarem eles no plano deles. Que no caso o plano deles era, enquanto o Victor e a Nova pegavam as suas pedras da lua, né, cada um do seu grupo, os outros The Walkers e o vampiro que estavam no acampamento iam lá pra recolher todas as frutas de sangue que estavam no pomar pra ir esconder dos dois líderes dos dois grupos. E no caso, eles conseguem pegar a pedra da lua. Durante esse número, inclusive, o pai da Nova e a tia do Victor chegam no acampamento e veem que não tem mais fruta e vão procurar. E eles chegam no lugar onde estava aquela torre, que eu não lembro o nome do lugar agora, onde estava aquela torre pra poder... e acabam vendo que os The Walkers vampiros estavam com as frutas de sangue. Inclusive, uma coisa que eu esqueci que eu lembrei agora é que durante o número de querosene, a Eliza descobre que a pulsação que tá afetando o relógio deles e o colar da Willa vem dessa árvore. Tanto que quando eles tiram a torre de cima lá durante o número de querosene, a árvore melhora. Melhora um pouco a pulsação, porque a árvore era meio que como se a árvore tava pedindo ajuda pra eles quando ela tava fazendo essa pulsação. Mas depois que rola isso, que o pai da Nova e a tia do Victor acabam queimando metade da floresta, a pulsação piora mais ainda. Por causa que a árvore... Tanto que nessa hora que eles estão ali nessa árvore, a Eliza percebe que a árvore agora tava pior, e que a pulsação ficaria mais frequente. E, no caso, enquanto... nessa hora que eu falei, né, o pai da Nova e o tia do Victor chegam ali com os The Walkers e vampiros com as frutas de sangue. E o Victor e a Nova chegam bem nessa hora, com as pedras da lua, com as pedras da lua de cada grupo. E o pai da Nova fala pra Nova devolver a pedra deles, e o Victor, acho que a tia dele também chega a falar pra ele devolver a pedra, mas os dois não querem, e os dois começam a subir a torre pra poder colocar as pedras ali. Tanto que o Victor até usa os poderes dele pra meio que impedir os pais dele, os dois líderes de cada grupo, de subir na torre e dos outros também impedirem isso. Tanto que nessa hora o pai da Nova e a tia do Victor usam os poderes dele meio que pra acertar, eu não sei se é pra acertar eles próprios, não, o Nova e o Victor, ou pra acertar a torre, e a torre vai começando a inclinar, e o Zed vendo isso, ele tira, na verdade, o relógio dele pra poder ajudar o Victor e a Nova empurrando aquela torre pra ela ficar certa, pra eles não caírem dali de cima. Tanto que nessa hora que o Zed meio que se despede da Addison meio que se despede da Addison, né? Porque na verdade tem uma cena antes disso que ele meio que fala que ele se arrepende de não ter passado tanto tempo com a Addison, com a Eliza e com a Willa, né? Isso é bem antes, acho que é antes de Possible, se eu não me engano, esse número. E aqui, nessa hora, ele meio que se despede da Addison, falando que ama ela, que sempre amou ela. Inclusive, essa cena foi uma das cenas que eu quase chorei, porque esse filme foi a primeira vez que eu assisti, eu assisti 2 vezes esse filme antes de fazer isso comentando, e foi a primeira vez que eu chorei com um filme de zombies. Na segunda vez que eu assisti o filme, eu chorei. Na primeira, não. E no caso do Zed, ele consegue, só que ele empurrar a torre. Só que ele fica pior. E é nessa hora que vem a música de Sunday, que, como eu tinha falado no meu vídeo de Ranqueando,
Essa cena, quando eu vi ela a primeira vez, eu fiquei um pouco preocupada com essa cena. Porque na cena, eu não sabia que o Zed não iria morrer no filme, né? Ele só vai virar ele vai virar um zumbi pra sempre, no caso. Mas quando eu vi essa cena de Sunday, eu achava que o Zed ia morrer. Na hora que eu vi essa cena, eu falei, não, o Zed não vai morrer, né? Na hora eu fui procurar no Google pra saber se o Zed tinha morrido no final do filme ou não. Porque eu fiquei muito preocupada dele ter matado o Zed. Porque o Zed é um dos personagens que eu mais gosto de nomes. Pelo menos dos personagens mais antigos, esses são o Zed e a Addison são os que eu mais gosto. Então, nessa hora de Sunday foi a hora que eu chorei. Na segunda vez que eu assisti, na primeira vez eu não chorei. Enquanto isso tudo acontece, a Nova e o Victor conseguem chegar no topo da torre e colocarem as pedras da lua, cada um suas pedras da lua, cada um de um lado. E nessa hora, as pedras da lua, ela meio que usa os dois poderes das duas e meio que vira uma só, mas não vira. E acaba surgindo ali nuvens de a pedra da lua dos dois juntos criam nuvens que faz chover ali, que salva não só a árvore de fruta de sangue do pomar, mas também a da cidade dos The Walkers e dos vampiros. E também salva o Zed, a Willa e a Eliza. E também os outros monstros, né, que provavelmente que seriam afetados por causa daquelas posições. E depois disso, né, o Victor e a Nova falam ali pros The Walkers que uma vez por ano eles vão voltar para aquele acampamento com as pedras das luas de cada um, para poderem... porque era a partir disso que quando... Era através dessas pedras da lua que a árvore de sangue se alimentava. Por isso que ela tava morrendo, porque eles deixaram muito tempo afastado. Inclusive, quem fala isso é a Willa pra eles. Aí a Nova e o Victor decidem que uma vez por ano eles vão voltar ali naquele acampamento pra poder trazer as pedras da lua pra poder alimentar a árvore de fruta de sangue. E nisso, o pai da Nova percebe fala, né, com a Nova que a Nova vai ser uma ótima líder. E a tia do Victor também percebe que o Victor vai ser um ótimo líder quando for a hora dele ser o líder dos vampiros. Porque no decorrer do filme inteiro ela critica o Victor. E nessa hora toca o último número. O último não, porque eu achava que uma música que era a última do filme, mas era a primeira do filme, era uma das primeiras, mas ela foi a última. Que no caso agora toca a música Show the World, que é o número final com todo mundo do elenco. Inclusive nessa hora eles fazem tipo uma festa pra comemorar, acho que assim, no final do filme, no acampamento com os dois grupos, que agora os dois grupos estavam unidos de novo. Porque depois disso tudo, os dois grupos voltam a se unir. E o filme termina com a Addison Zed numa montanha, alguma coisa assim, que é uma cena que tá no trailer, inclusive, que é nessa hora que toca a música Ain't No Dub About It Repeats, que é a última música do filme. Eu achava que a música era no início do filme, literalmente no final do filme. Onde ali eles concordam em desistir dos acampamentos dele e irem pra Seabrook, porque no decorrer do filme inteiro eles percebem que eles deviam ter deixado de focar tanto nisso de focar em ser capitães do time de futebol de torcida e passar mais tempo com as pessoas que eles gostam, né, que eles amam. E aí eles decidem desistir desse acampamento e voltar para Seabrook. E o filme, a última cena do filme, na verdade, nem é essa, porque tem uma outra cena, que eu não sei se é uma cena extra ou não, mas depois dessa cena do Zed e da Addison, que eles se reencontram até com a Willa e com a Eliza, depois disso, a gente volta ali pra praia onde o Zed conheceu a Nova, e ali tá o Victor e a Nova conversando, onde eles estão combinando de se encontrar de novo, né, de saírem. E nessa hora surge ali na água, eu não sei se é tipo um redemoinho que vai subindo assim, vai subindo tipo pro céu, uma coisa assim. E o filme termina assim. E acho que por conta dessa cena eu tenho certeza que vai ter um quinto filme. Mas eu vou falar isso no vídeo de terça-feira, porque além de eu achar que vai ter um quinto filme, eu já tenho certeza das próximas criaturas que vai ter. E agora falando dos personagens e do resto do filme, eu amei os personagens desse filme. Victor e Nova já são meu casal favorito de zombies, junto com a Addison e com o Zed, porque o Zed e a Addison são meu casal favorito desde que eu assisti o primeiro filme a primeira vez. E, inclusive, eu tô shippando eles tanto que tá parecendo que eu tô assistindo Zombies 1 de novo, porque Zombies 1 eu shippava muito o Zed e a Addison, tanto os personagens quanto os atores na vida real. E eu tô fazendo a mesma coisa agora com o Victor e com a Nova. Literalmente, eu tô shippando eles demais, tanto que a música deles já tá virando a minha favorita, igual Someday se tornou a minha música favorita de Zombies 1, por causa do Zed e da Addison. E aqui é por causa do Victor e da Nova, porque eu já tava shippando eles desde antes, né, do filme lançar, eu já tava shippando eles lá no teaser. Tanto que eu tô falando desde o teaser que eles dois viraram um casal. Aqui ficou meio subentendido, né, que eles viraram um casal. E no caso, eu amei os novos personagens. Como eu falei, o Ray, eu gostei desse personagem, eu só passei muita raiva com ele no decorrer do filme inteiro, mas eu gostei dele. A Vera eu gostei bastante, inclusive uma coisa que eu esqueci de falar, que eu lembrei agora. Na hora que o Victor vai pegar a pedra negra, né, que é a pedra da lua dos vampiros, a Vera meio que pede pra ele não ir, porque achando que isso não vai dar certo, mas o Victor convence ela de que isso vai dar certo, e ela acaba indo pro lado dele, né, concordando em entrar do lado dele, e cobertando ele enquanto ele foge com a pedra negra.
Inclusive, eu achava que, isso foi uma coisa que eu errei, porque eu achava que o Vargas que mudaria de lado pro lado do Victor, e não a Vera. Eu errei isso na minha teoria. Inclusive, falando sobre o Vargas, eu achei que o Vargas ficou... Eu gostei do Vargas, mas eu achei que ele ficou um pouco esquecido no filme, comparado com os outros personagens novos. Pra mim, eu acho que a Vera pegou... Sem contar o Victor e a Nova, a Vera e o Ray são os que mais tem mais destaque do que o Vargas, né? No caso, o Ray é do The Walk. Mas entre os vampiros, a Vera tem mais destaque do que o Vargas. Então, isso foi uma coisa que eu não gostei tanto. Eu queria que tivesse tido mais destaque pro Vargas, porque eu gostei bastante dele. E no caso, como eu falei, esse filme, ele não... o foco principal do filme não é mais o Zed e a Addison. Aqui eles meio que deixaram de ser os protagonistas. Porque agora o foco principal do filme, apesar dos Red Dads só aparecerem no filme inteiro, o foco principal é o Victor e a Nova. E por causa disso eu tenho uma teoria que eu vou explicar no próximo vídeo, que eu vou falar sobre essa questão de ter os zombies 5 ou não. E como eu já falei, eu amei esse filme, eu amei as músicas do filme, eu tô viciada nas músicas do filme, literalmente, que eu tô ouvindo elas direto. Isso porque só faz 3 dias que o filme lançou e eu já assisti ele 2 vezes. Provavelmente vou assistir uma terceira, vou assistir várias vezes esse filme, na verdade eu ia falar vou assistir uma terceira, mas provavelmente eu vou assistir várias vezes. E esse é um dos filmes que mais gostei desse ano. Inclusive, quando eu fizer um vídeo de melhores de 2025 lá no final do ano, provavelmente, com certeza esse filme vai estar lá, porque eu amei esse filme. Ele só não é meu favorito hoje em dia de zombies, porque o primeiro filme é o meu favorito, mas eu amei esse filme. E como eu falei, ele passa muita vibe do primeiro filme, em vários momentos. E durante o filme inteiro, né? Na verdade, ele passa a vibe do primeiro filme. Então, acho que foi até por isso que eu me apeguei bastante nesse filme. E eu acho que é só. Então, pessoal, foi esse vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, mandar um canal pra todo mundo, ativar o sininho de notificação e deixar de vídeos, de séries e filmes pra fazer comentário aqui no canal. E me sigam lá no meu Instagram, que o link dele vai estar aqui na descrição desse vídeo.